Saudade de vocês. Coloquei um mantrazinho pra gente poder iniciar nossa live. Vamos convidar o pessoal pra assistir com a gente, né, gente? Muita gente. A gente poder convidar vocês para participarem da nossa live. Hoje, o tema da nossa live é constelação familiar. Algo que eu sou apaixonada. Fiz o curso. Serei uma sempre aprendiz desse processo terapêutico maravilhoso, mas quero dividir com vocês os meus conhecimentos, como vocês já sabem, né? Uma menina no meu trabalho, não sei, teve um quiz, né, de perguntas assim, né, sobre a gente, né? Aí perguntei, eu postei no Facebook. Oi, Rô. Oi, Dri. Eu postei no Facebook, né? Do que eu gosto? Se me conhece, me fala do que eu gosto. Aí teve Oi, Elson. Aí teve a Priscila que falou, ela gosta de live. Eu gosto de live, gente. Eu gosto de dividir conhecimento, eu gosto de partilhar. Quando a gente... Oi, meu amor, Drica. Quando a gente divide conhecimento e... Quando a gente tem conhecimento e não divide, não compartilha, a gente não tá fazendo sentido, né? Afinal de contas, a gente aprende, a gente traz conhecimento, a gente adquire conhecimento para compartilhar conhecimento. Senão não faz sentido. Pra mim não faz sentido, né? Espero que faça sentido pra vocês também o que eu tô falando. Bom, vamos esperar mais alguns minutinhos e a gente já começa. Enquanto vocês estão ouvindo meu mantra, tá todo mundo ouvindo meu mantra? Tá dando pra ouvir? Tá muito alto? Vou ter que parar ele já. Hoje vocês vão poder tirar dúvidas com relação à constelação familiar, como que funciona o processo. É uma terapia? É coisa da macumba? É espiritual? Não é espiritual? Tem muitas confusões diante do que é constelação familiar e é por isso que eu tô aqui para esclarecer. Hoje eu vou tirar a dúvida de vocês, vou falar um pouquinho da história, quem trouxe a constelação para o Brasil. Vou falar um pouquinho, o conhecimento é muito bom. Bom, oi, Claudemir, lá de Alagoas. O povo da Bahia, tem um povo de Alagoas aqui hoje. Deixa eu parar o mantra. Então vamos lá. Bom, hoje eu estou aqui. Márcia deu risada, né, Márcia? Mas tem gente que me pergunta se é da macumba, se é espiritual, e constelação familiar é um processo terapêutico que não tem nada a ver com religião. Então, já para esclarecer a primeira grande dúvida com relação à constelação familiar, ela é mais uma opção na linha de terapias complementares, né? Que você pode optar em fazer, né? Mas aí, gente, e aí, né? Por que fazer constelação? Quando eu sei que eu devo fazer constelação? Então, primeiro a constelação familiar, ela surgiu vinda para o Brasil pelo Bert Hellinger, que é um alemão que trouxe esse processo terapêutico para cá para organizar, né, harmonizar as relações familiares, né? E ela é composta de várias ferramentas, várias informações que a gente precisa saber que, por exemplo, a constelação familiar, a gente tem dentro da nossa família ancestralidade, ou você pode chamar também de antepassado, cada um chama de um jeito, né? Que é guiada pelo campo morfogenético. O que é o campo morfogenético? Nossa, mano, quanta palavra estranha, mas é isso mesmo, gente. Constelação familiar, todo mundo na família tá dentro de um campo, né? É um campo morfogenético, que faz o quê? É o inconsciente coletivo da nossa família. Então, tudo, né? Mas é engraçado que o neto faz igual o vô, que faz igual o tio, são os padrões que a gente acaba repetindo dentro da nossa família. E também
Dentro do campo morfogenético, além de padrões de comportamento, a gente tem também as doenças, né? A questão de você... Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, a tia teve câncer, a sobrinha teve câncer, a neta teve câncer, a avó teve câncer, até o cachorro teve câncer. Então, quem tá no campo repete esses padrões, pode ser de comportamento, pode ser com relação à doença, pode ser por N motivos. E esses padrões, eles estão desalinhados. E eles podem ser organizados através da constelação familiar, tá bom? Então, é só para vocês entenderem qual é a base desse processo terapêutico, tá? Outras 3 informações importantes é que para você harmonizar as relações, você tem que seguir as 3 leis do amor. Né? E essas 3 leis do amor, elas têm que estar organizadas, né? E a primeira é a do pertencimento, de você se sentir parte e fazer parte dessa família e também estar dentro de uma organização familiar, onde você tem o seu lugar, né? E você faz parte daquele lugar. Então, só para dar um exemplo para vocês, como é que você sai ali do campo de pertencimento? Então, por exemplo, um filho que é abortado. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz a constelação familiar, a gente pergunta se a pessoa teve abortos. Ou então se ela teve filhos, se ela teve irmãos que a mãe dela perdeu. E essas pessoas representam o lugar, pertencem a essa família, mesmo sem ter nascido. Então esse é um exemplo de pertencimento, tá? Outra lei do amor, que é uma regra importante, é a questão da hierarquia. Como é que funciona essa questão da hierarquia? Que também desorganiza e também pode ser organizado através do processo terapêutico da constelação familiar. Bom, a hierarquia... Oi, gente. Oi, Rita. A hierarquia, ela diz respeito ao seguinte. Então, por exemplo, tá? Você tem o pai, a mãe e os filhos. Só que acontece, o que acontece? O que pode acontecer? Por exemplo, esse pai separou dessa mãe, né? Tinha 2 filhos, um casal. E esse menino, ele toma o lugar de pai e a mãe coloca a responsabilidade nele, tanto de pagamento de conta, quanto de trabalho, quanto de responsabilidade mesmo dele aconselhar, dele organizar a família dele cuidar de todo mundo da família, como se fosse o pai. E aí acontece o quê? O desequilíbrio. Desequilíbrio harmonioso familiar, dentro do campo morfogenético também. Oi, gente. Oi, Isa. Marcela, tá entrando bastante gente. Feliz por vocês estarem aqui. Obrigada por participar. Então, a hierarquia, ela é isso, né? Da questão de você estar desorganizado ali dentro do meio familiar. Ou fazendo o papel de mãe, ou fazendo o papel de pai, ou fazendo o papel de mãe ou pai, que eu digo mãe da sua mãe, pai do seu pai, ou mãe e pai, né? Ou ao invés de estar no lugar de mãe ou de pai, você está no lugar de filho, né, dos seus filhos. Ao invés de mãe ou de pai dos seus filhos, está no lugar de filho. E como que isso acontece? Comportamento, gente. Oi, Lu. Tudo bem, meu amor? Tava vendo a sua live agora com a professora Andréia. Lindas. Então, assim, tudo isso tem a ver, gente, com relações comportamentais. Então, isso muda conforme o seu comportamento, né? Então, o meu comportamento tem que ser de filha. Quem veio primeiro, né? Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro foi a mãe. Quem chegou primeiro foi o pai. Então, a gente tem que se manter, por exemplo, no lugar de filho, se você tiver numa relação onde você tá sendo mãe da sua mãe ou pai do seu pai. Ou mãe do seu pai, tá? Isso acontece muito, gente. Nas constelações que eu já fiz, a maioria das vezes o filho tava fazendo o papel errado. Ao invés de fazer papel de filho, fazendo o quê? Dando conselho, tendo responsabilidades maiores do que ele tem que ter dentro da casa dele, e esse tipo de coisa desorganiza, tá? E a terceira lei do amor é o equilíbrio de troca. O equilíbrio de troca, o Elson já responde a sua pergunta, tá? O equilíbrio de troca, como é que funciona isso? Eu dar na mesma quantidade e receber na mesma quantidade. Gente, isso é em tudo, tá? Então, nas relações com os pais e irmãos, nas relações com os tios, com os avós, nas relações amorosas, tá? Se você estiver dando mais e recebendo menos, você tá em desequilíbrio. E esse desequilíbrio desequilibra o campo. Desequilibrando o campo, você está numa situação aonde você não fica satisfeito. Ou então você fica cansado.
Já ouviu aquela pessoa que fala assim, eu cuido da minha mãe, eu cuido do meu pai, eu cuido dos meus sobrinhos, não sei o que, mas eu só vivo cansado? Essa pessoa, ela está com desequilíbrio na terceira lei do amor, que é o equilíbrio de troca. Então, a constelação familiar vai organizar isso para você nesse momento com relação ao equilíbrio de troca, tá? O Elson, ele perguntou aqui, olha, e como nós podemos melhorar esse campo morfogenético? Sempre, sempre, sempre estar em observação. Sabe o orai e vigiai da Bíblia? Isso é um fato. Orai e vigiai para tudo, né? Então você tem que sempre observar, sempre olhar como é que tá as suas relações, como é que tá a questão do pertencimento, você tá fazendo parte, você se sente parte dessa família? Porque pra gente se sentir parte do mundo, a gente primeiro tem que se sentir parte da família, né? Primeiro a gente tem que agradecer e respeitar muito os nossos pais, porque a gente nunca vai ser capaz, por exemplo, de retribuir o que eles fizeram por nós. O que os pais fizeram por nós? Eles deram amor, eles deram a vida, principalmente a vida. Eu não consigo retribuir para minha mãe e para meu pai a vida que eles me deram, então eu respeito. Mas meu pai me maltratou, Simone, minha mãe me maltratava. Tudo bem. Eu não tô dizendo aqui que o pai e a mãe é santo, tem que ser ovacionado. Eu tô dizendo que eles têm que ser respeitados, honrados, né? Você saber que foram eles que te deram a vida e por isso ser grato, né? Claro, e se for criticar pai e mãe, gente, com bastante respeito. E afinal de contas, eles deram o que é mais importante pra gente nesse momento, né? Nessa vida, nessa encarnação, nessa evolução, né, na verdade. Bom, a Rita perguntou aqui, podemos constelar um assunto específico, por exemplo, relacionamento? Sim, Rita. Na constelação você pode constelar N coisas, né? Desde uma doença que vem acontecendo, a comportamento, as relações financeiras. Então, cada campo está relacionado ao pai ou à mãe. Então, por exemplo, a questão de relacionamento é a mãe. Porque quando você nasce, a primeira pessoa que você vê, que você se relaciona é com a mãe. Né? Então, quando você tem uma dificuldade de relacionamento, uma dificuldade amorosa, ou então você sempre se aproxima de um mesmo padrão. Eu sempre me aproximo eu sempre faço parte de relacionamentos abusivos, ou tá repetindo o padrão, você consegue organizar isso na constelação familiar, sim, tá? A Márcia perguntou aqui, e quando você se posiciona e você recebe uma cobrança do seu comportamento? Detalha pra mim que eu não entendi. Você se posicionou, você tá dizendo sobre pertencimento ou sobre o equilíbrio de troca, tá? Então, só coloca aqui pra mim pra eu entender direitinho, tá? Então, por exemplo, problemas financeiros, né? A gente também pode constelar. Então, o que eu vou fazer? Quando você vier com muita gente me procura e fala, Simone, eu queria saber se eu posso constelar relacionamento. E aí eu queria saber se eu tenho que constelar pai e mãe junto, se eu constelo só o meu namorado. Então, assim, todo assunto de relacionamento, né, tá ligado a campo. E você precisa organizar. Então, independentemente, vai estar ligado a pai ou a mãe. Isso depende do assunto, do tema. Cada um dos dois tem uma força. Então, por exemplo, a mãe, ela tá relacionada com amor, cura, poder, sucesso, relacionamento, criatividade. O pai tá ligado a dinheiro, ascensão profissional. Então, vai depender muito do que você trouxer pra mim, tá? Bom, a Márcia tá falando, e quando você se posiciona, você recebe uma cobrança do seu comportamento, que é o equilíbrio de troca. Márcia, se você foi cobrar, você faz a entrega na mesma proporção que recebe, mas antes dava mais. Bom, nesse caso, Márcia, você se posicionou diante do que estava acontecendo de errado, do que você estava insatisfeita, né? E se você for cobrada, você tem que falar. Olha, eu tava realmente me dando muito mais e não tava cuidando de mim. Porque, gente, vocês concordam que primeiro a gente tem que cuidar da gente, né? Primeiro a gente tem que se cuidar, se amar, ter o amor próprio, ter o cuidado próprio e depois é que a gente vai cuidar do outro. Por um acaso, se a gente estiver doente, a gente consegue cuidar de alguém? Então é praticamente uma conta matemática. Não tem o que fazer. Aí se você falar pra mim, mas eu tô sendo cobrada pelo meu marido, porque antigamente eu colocava, um exemplo, tá, gente? Eu tô falando de ninguém aqui. Eu colocava o jantar no prato dele. E hoje eu já não faço mais isso, porque eu faço a janta e vou pra academia.
Então é tudo uma questão de equilíbrio mesmo, né? E aí o resultado vem, porque depois é que ele vai ver que você vai ficar bonita, que você vai emagrecer, que você tá se cuidando, que você tá se amando, a justificativa que tá sendo dada é a justificativa correta. Por quê? Porque eu tô me cuidando, tá? Deixa eu ver se eu respondi todas as perguntinhas. Bom, o Elson, ele perguntou como faz para melhorar campo morfogenético. Tem que constelar, né? Constelação é uma forma de você melhorar o campo, né? Na verdade, você curar o campo, né? E aí você faz o quê? Você constelando, automaticamente o campo morfogenético é organizado. Ah, como é que funciona a constelação? Já vou mostrar para vocês. Tem várias formas, tá? Vou falar as formas que existem. Depois da constelação, o campo morfogenético é organizado. Oi, pai. E depois da organização desse campo morfogenético, as coisas acontecem e fluem naturalmente, tá? Bom, quais são os tipos de constelação? Deixa eu ver que horas são. A gente tá 8h14. Quais são os tipos de constelação? Bom, existem... Eu pratico 3 tipos, mas existem vários, tá? Então, o primeiro tipo de constelação, como você pode constelar, é em grupo e em pessoas. Então, por exemplo, você monta o grupo, vai no local e cada pessoa vai representar um membro da sua família. Então, um vai representar o pai, o outro vai representar a mãe, o outro vai representar o tio. E aí a gente adentra o campo. Nossa, Simone, mas como que é que faz para adentrar o campo? É um negócio espiritual? Não, gente. Quando a gente adentra o campo morfogenético, primeiro a gente pede licença, né, para acessar esse campo, e através de intuição e ressonância, você consegue sentir o campo, e aí acontece a constelação. Isso a constelação familiar em grupo, ao vivo, tá? Com o acontecimento da pandemia, houve mais 2 técnicas que eu vou mostrar para vocês aqui agora e que é bem interessante também. Então, uma delas... é a constelação feita com pedras, né? Como é que acontece isso? Cada pedra vai representar, né, uma pessoa, ou algo, ou alguém, tá? Ou a ancestralidade. Então, essas pedrinhas aqui você posiciona, tá? E aí, no posicionamento dessas pedras, a gente coloca e cada um vai representar ou um integrante da família, ou algo, ou alguém que a gente coloca ali numa plaquinha ou numa prancheta, tá? A Rita colocou aqui, eu fiz em grupo impressionante, mas gostaria de fazer individual. É possível, Rita, eu faço muita individual, online, e a fluvial. Como é que é a fluvial, gente? Então, pega-se uma travessa de água, o campo morfogenético é a água, né, que fica naquela travessa. Eu tenho uma travessa, mas ela não tá aqui, ela é muito grande, então é uma travessa, mas sabe aquela travessa de vidro, Vitrex? E é essa que é a individual, Ritinha. Então, olha aqui os representantes. Então, tem o anjo, geralmente quando é filho abortado, a gente coloca anjo. Então, ó, tem o pai, aí tem os filhos, ó que bonitinhos, bonequinhos, ó. E aí, a gente vai colocando esses bonequinhos no campo, que é a água. Colocando esses bonequinhos na água, eles começam a se mexer sozinhos. E aí, depois que você faz as afirmações para tratamento do campo morfogenético, eles vão se mexendo, eles vão se reorganizando. E esse processo, depois da constelação familiar, só para vocês entenderem, continua acontecendo, continua a ressonância até 3 meses. Então, tem gente que fala assim, ai, Simone, mas eu tenho vontade de constelar todo dia, eu posso? Não pode. Você tem que constelar e dar um tempinho, né? Esperar um pouquinho, o campo ser trabalhado, né? O campo ser tratado, o campo ser curado, né? E você também vai percebendo essas mudanças na sua vida, né? A gente trata também na constelação muitas questões relacionadas a perdão. Ah, eu não perdoava minha tia, não perdoava minha avó, minha mãe, meu pai. Então, a gente coloca eles representados dentro da água, né? Ó, são todos esses bonequinhos que eu tô mostrando pra vocês, que eu acho tão fofinhos. Os bonequinhos. Ritinha fez em março, Ritinha? Deixa eu ver. Eu fiz em março, antes da pandemia. Agora posso quando? Pode agora. Já pode já. Você constelou o quê? Gente, vão colocando as dúvidas aí que eu vou falando e vocês vão mandando dúvidas, tá?
Essa live vai ficar gravada também, tá? Então tem muitas informações. Se eu precisar, tiver alguma dúvida que eu não saiba responder, porque acontece, graças a Deus eu sou uma eterna aprendiz e eu gosto de falar isso, a gente responde depois no direct. Então a apostila também tá aqui, eu vou tirando dúvidas de vocês. Eu acho que o que é mais importante é que a gente troque e aprende junto. Então na constelação familiar, a gente, além de tratar as relações, pode tratar relações financeiras, com o trabalho, relações com pai, com mãe, né? E são esses tipos que a gente faz, que é a relação, que é a constelação em grupo, ao vivo, que foi essa que a Ritinha fez, né, Ritinha? E tem as duas individuais, que é com pedras, ou representado por folhas também, ó. Eu tenho folhas também. Pedras, folhas e os bonequinhos na água, que é a constelação fluvial, que pra mim é impressionante. Todo mundo que faz a constelação comigo, fluvial principalmente, as pessoas se impressionam. Por quê? O campo, quando a gente adentra o campo para trabalhar a constelação, ele vai mexendo os bonequinhos sozinho. Então você coloca na água, assim, é incrível, ele começa a mexer, assim. Eu vou ver se eu consigo alguém, né? Se tiver de repente aí alguém que queira constelar e possa, e não tenha nenhum problema, claro, de mostrar sua constelação, ou eu posso fazer uma constelação depois e deixar gravado para que vocês possam ver como é legal e como faz total diferença, gente. É muito incrível isso. A Ritinha colocou aqui, ó, fui constelar relacionamento e veio pais e antepassados, até bisavós, queria entender melhor. Bom, quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de repetição de padrão. E às vezes você repete um padrão da sua mãe, você repete um padrão da sua avó, da sua tia. Então, nada mais natural do que realmente você receber aí, vir, né, seus antepassados, sua ancestralidade aí com tudo para poder reorganizar esse campo. Mas, Ritinha, me fala, você gostou? Fez diferença para você depois da constelação? Oi, Malu. Oi, Jaque, Tati. Gente, coloquem suas dúvidas aí, tá? Que a gente vai. Oi, Jaque, saudade, quanto tempo. Parou o vídeo na sua resposta? Então, pode ser que a sua internet esteja ruim. Aqui tá tudo certo ainda, tá acontecendo. Gente, aperta o coração aí pra confirmar se vocês estão conseguindo me ouvir. Tá todo mundo me ouvindo bem? Aê, beleza. Oi, Pati, que bom. Bom, então a minha internet tá acontecendo. Bom, continuando, tá? Então, a constelação familiar, ela trata campo. O que é campo, gente? O inconsciente coletivo familiar e de acordo com as 3 leis do amor. Quais são as 3 leis do amor, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca, tá? Então, essa é basicamente a base da constelação familiar. E aí tem os motivos pelo qual você vai constelar, que são questões de relacionamento, relacionamento com pai, relacionamento com mãe, né? Relacionamento amoroso, relacionamento profissional, tá? Questões financeiras. Então, a gente pode, praticamente tudo a gente pode fazer na constelação familiar, tá? Vamos lá. Bom, a Paty colocou aqui, ó. É somente individual ou o casal pode fazer junto? Pode fazer junto, Paty. Pode fazer junto. Cada um... Então, assim, não existe certo e errado na terapia complementar. Por que eu gosto de falar isso, gente? Porque a gente tem o aprendizado, o ensinamento, e aí você tem o seu jeito, a sua forma de trabalhar. Eu tenho a minha forma de trabalhar a constelação. Então, quando a pessoa me permite, eu faço algumas observações, algumas análises, né? Teoricamente, não tem julgamento, constelação familiar, a gente não consegue avaliar nada. Mas quando você adentra o campo morfogenético, você tem algumas sensações, algumas intuições, alguns sentimentos, algumas emoções que você ali na hora que você tá atendendo, você, claro, sempre pedindo permissão do constelado para falar, tá? Então eu peço a permissão, a pessoa autoriza e eu falo, né? Então eu falo, olha, eu sinto aqui que você ainda tem uma tristeza, um ressentimento diante dessa pessoa. Então, a gente vai tratar isso agora. E aí tem as afirmações, né? Então, as afirmações é realmente para organizar esse campo morfogenético e essas situações que estão desequilibradas com relação às 3 leis do amor, né? E quais são as afirmações? Mãe, você veio primeiro, eu vim depois. Você é a grande, eu sou a pequena, no caso para mãe, tá? Me perdoe,
Eu sou grato, gratidão pela minha vida. Então, são frases afirmativas que vão organizar esse campo morfogenético que está sendo tratado e está sendo curado. Ah, Simone, mas eu sou obrigada a perdoar? Gente, numa terapia você não é obrigado a nada, né? Mas é importante que você aceite o seu passado, que você aceite o que aconteceu com você e da forma como foi, porque foi da forma que você precisava para aquele momento. Então a sua evolução permitiu com que você passasse por aquilo. Então já ouviu falar naquele ditado? Ninguém recebe mais areia do que o caminhãozinho? Acho que é mais ou menos assim. Se tiver diferente disso, vocês me falem. Que eu sou péssima para ditado, mas eu sei que é assim. Ninguém carrega o chumbo maior que o andor, né? Então é isso. Se você passou por o que você passou e ficou um ressentimento, isso quer dizer que você estava preparada para passar por aquilo. Então, eu não digo que você é obrigada a perdoar, mas eu digo que você é obrigado não, que você deve, né? Você deve aceitar, né? E trabalhar a aceitação. Então, por exemplo, uma mulher que foi abandonada pelo marido, ou então ela se sente abandonada pelo marido depois de um divórcio. Tá? Então ela se sente abandonada e ela fala pro Deus e o mundo: ai, mas olha, ele me abandonou, ele me deixou sozinho com os filhos para eu criar, eu tive que correr atrás, uma confusão, ele fez isso, ele me traiu, e ela fica ressonando aquela dor pro mundo, tá? Tudo bem, tá bom, você foi abandonado pelo seu marido, isso é muito triste. Mas você precisa entender e aceitar que isso tá dentro do seu caminho evolutivo. Né? Ah, mas eu sou obrigada a perdoar o meu ex-marido? Não, você não é obrigado a nada, mais uma vez. Né? Mas aceitar que você passou por isso, porque você precisava evoluir, é o que é mais importante. Por quê? A partir da aceitação, vem a evolução e deixa de doer, né? E aí você fica com uma maior facilidade de perdoar. E sem perceber, você já perdoou. E perdoar, gente, não é esquecer, né? Vocês sabem que perdoar é lembrar, sem sentir dor, e tirar o lixo que a pessoa depositou em você e devolver para ela. É o que eu falo muito na hipnose, né? Quando a gente faz o processo da cadeira do perdão na hipnose, por exemplo, eu falo para a pessoa, eu falo, olha, perdoar aqui você não tá dando nada para ninguém. Você tá tirando aquele lixo que a pessoa depositou em você e devolvendo para aquela pessoa que colocou, que fez esse mal, que praticou essa maldade contigo, tá? Então, sim, Paty, dá pra fazer juntos. Gente, vão mandando mais dúvidas aí, tá? Enquanto isso, eu vou falando, porque eu falo mais com o Homem da Cobra, vocês sabem disso. Obrigado pela participação. Se estiver gostando do tema, se estiver gostando do que a gente tá falando, conversando, aperta aí o coraçãozinho aí pra subir beijinhos virtuais pra mim. Bom, vamos lá. Fiz algumas anotações. Ah, quem é Bert Hellinger, né? Então, ele é um alemão, filósofo, e ele também fez parte dos grupos missionários lá da Igreja Católica, e ele trouxe, né, da Alemanha a constelação familiar para cá. E aí vocês vão falar assim, Simone, esse negócio de campo morfogenético foi inventado, né? Eu acho que isso aí foi criado de algum lugar, assim, do nada. Então, gente, tem até base científica. Foi o Rupert Sheldrake, um biólogo químico, que conseguiu fazer, um antropólogo também, que ele fez o estudo e nesse estudo, do resultado foi que a gente tem uma ressonância num campo específico, onde está eu e os meus condescendentes, né? Os meus ancestrais, os meus pais, os meus avós, os meus bisavós. E atrás de mim, na minha ancestralidade, tem até 4.074 pessoas. Vocês sabiam disso? Que a gente tem até 4.074 pessoas na nossa ancestralidade? Olha que louco! Então, é muita gente, né? Pensa na quantidade de padrões. Pensa na organização. Mas aí não tem só coisa ruim, né, gente? Não é só padrão negativo. A gente também traz coisas boas, né? Então, por exemplo, o filho que é bom em matemática, né? Ele é bom em matemática porque o vô era bom em matemática, o bisavô era professor de física, o outro também era bom em matemática. Então, assim, os padrões, tanto positivos quanto negativos, eles têm que ser acrescentados. Né? E essas 4.074 pessoas aí que estão atrás da gente, elas também trazem esses padrões.
Então, nem tudo, né? Nem tudo é flores, mas também nem tudo é coisa ruim, né? Então, a gente também tem que entender e agradecer. Tem muita coisa. Família de, por exemplo, família de professores. Já viram? Família de enfermeiros. Na minha família tem bastante enfermeiro. Família de engenheiros. Na minha família também tem bastante engenheiro. Então, assim, é uma coisa que realmente vem do padrão também. A inteligência vem do padrão. A questão da estratégia, de você desenvolver. E aí, quando nascem os nossos filhos, não sei aí, quem aí tem filho, acho que vai poder me ajudar. Quando nascem nossos filhos, a gente começa a olhar e fala: ai, nossa, que bonitinho, ela faz igual eu fazia. Engraçado é que ela nunca me viu chupando o dedo e eu chupava dedo, né? E aí nasce o filho também chupa dedo. Olha que interessante. E aí, não sei se vocês também já viram, até para comprovar padrão e campo morfogenético, já viram alguém que nasce com uma pintinha? Tem a Angélica, né? A Angélica tem a pinta na perna. Aí a mãe dela tem a pinta na perna, a tia dela tem a pinta na perna, a prima dela tem a pinta na perna. Isso é campo. Isso é campo. Comida, Jaque. Sim, comida, música, comida que gosta, música que gosta de ouvir, livro que gosta de ler. Por que que... Ah, e outra, né? Essa família é de professores. Por que que eu quero ser professora e não quero ser médica? Dedo torto. Verdade. Dedo torto. Pinta. Pinta é uma coisa incrível. Não sei se vocês me acompanham, mas a minha avó, ela vai fazer um mês que ela veio a falecer. 92 aninhos, morreu de morte natural, assim. E foi incrível porque foi uma passagem muito serena, muito tranquila. E eu tenho uma pinta aqui, não sei se vocês estão vendo, é uma pinta bem grande, tá vendo? Uma pinta. Ela tem essa pinta. Eu fiquei de marcar pra tirar essa pinta, mas sabe quando você não quer tirar a pinta? Ai, agora eu não quero tirar mesmo. Porque ela é a pinta igualzinha dela. E é toda vez que eu olho a pinta, eu lembro dela. É muito engraçado isso. A Jaque colocou aqui, ó. Minha filha. O dedo, Jaque, da sua filha é igual ao da sua irmã? Os meus pés, gente, são iguaizinhos da minha tia. Das minhas tias gêmeas. Olha os meus pés e olhos dela. A mão, né? A minha mão é mãozinha bem pequenininha. Então, a minha mão também é parecida com as mãos das minhas tias. Eu sou muito parecida com uma tia que é irmã da minha mãe e não a minha mãe. Então, tudo isso, gente, é campo, tá? Tudo isso faz parte do campo. Ah, que legal. Gente, tem mais dúvidas? Agora eu quero tirar dúvidas. Se você quiser participar e dar o depoimento, a Ritinha pediu aqui para participar. Eu queria que ela contasse um pouquinho, Ritinha. Se você quiser entrar, fique à vontade. A gente ainda tem meia horinha para conversar, tá? Deixa eu ver se a Ritinha ainda tá aí. Legal, Jaque, legal. Muito bom. Coloquem aqui suas dúvidas. Deixa eu ver se eu respondi tudo. Beleza. Bom, bom, minha filha igual da minha irmã. Acho que eu respondi todas as dúvidas. Bom, gente, e a constelação? Aí você vai falar assim, ah, Simone, como é que você faz? Como é que você sabe, né, que você precisa colocar, por exemplo, a minha bisavó lá na constelação? Como é que você pode me dizer que você pode colocar, por exemplo, a minha irmã na constelação e não a minha mãe, ou então a minha irmã e minha mãe? Gente, na hora que a gente começa a constelação e que a gente está no campo, a gente sente. Então, é mais ou menos como se fosse uma intuição. Mas tudo isso é uma questão de ressonância. Por isso que tem muita gente que acha que é espiritual. Fala assim, ah, é coisa da macumba, é bruxaria, tal, tem várias coisas. Mas não, é campo. E o campo morfogenético, ele cria uma ressonância, ele vibra, né? E aí ele traz a intuição e aí a gente trabalha o campo para fazer a cura, para fazer o tratamento, o processo terapêutico de acordo com a necessidade de cada um. Então, o que mais? Deixa eu ver. Falei de campo, falei do Bert, falei do Rupert, falei das 3 leis do amor. O Flávio entrou. Oi, Flávio. Oi, Fabi. Fabi falou que ia assistir mesmo. Tem alguma dúvida, Fabi? Coloca aí pra gente. E cada problema que você quer constelar, problema, ou situação, ou relação, tá ligado ou a pai ou a mãe,
né? Conforme eu falei para vocês, né? Então, a mãe são as relações, porque quando a gente nasce, a primeira relação que a gente tem é com a nossa mãe, né? E aí a gente tem o primeiro contato da vida é com a mãe, e é por isso que a gente tem que ser tão grato pela nossa vida, porque é uma coisa que a gente nunca vai conseguir retribuir os nossos pais, independente do que eles façam, independente do que eles façam de ruim ou de não tão bom com a gente. Sim, Fabi, vai ficar gravado, vai ficar gravado. E que mais? E também, com relação a pai, com o motivo pelo qual você vai constelar, tá ligado ou a um ou a oito, ou a outro, né? Olha, encontro aqui na live. Rita conhece Flávio. Conheço o Flávio, Ritinha. Sim, Fabi, vai ficar gravado. Eu vi que você entrou agora, Fabi, não tem problema não. Falei sobre tudo já. Tô tirando mais dúvidas, mas vai ficar salva. E aí, depois, se você tiver qualquer outra dúvida que você queira tirar comigo, você pode me chamar no direct, não tem problema nenhum. Então, eu estava dando exemplos de situações que você deve constelar. Por exemplo, é, pai que abandonou a casa e o filho teve que assumir o lugar do pai na mãe. E acontece muito isso, viu, gente? As mães, elas têm a necessidade de ter um amparo, de ter um pilar ali representando o pai. E isso acaba sobrecarregando o filho, que fica, ao invés na posição de filho, né? Ele descumpre essa hierarquia e vai para a posição de pai. E aí, quando a pessoa vem constelar comigo, ele fala: ah, meu pai foi embora de casa muito cedo, eu tive que assumir todas as contas, tive que trabalhar, isso me sobrecarregou, e isso pode ser organizado através da constelação familiar no campo morfogenético. Ele é seu irmão? Que legal! Deixa eu ver aqui. A, Ju, a Jaqueline falou: eu, mais velha, 13 anos que a minha irmã. Então você teve que assumir essa posição, Jaque, de mãe? É isso que você está querendo colocar aí? Porque você sente um peso, né? Que eu estava falando. Quando a pessoa tem uma sobrecarga e um desnível hierárquico familiar, ele sente um cansaço. Cansaço físico mesmo. Ai, Simone, eu vivo cansada. Eu cuido da minha mãe que é doente, eu cuido do meu pai que é acamado, e aí dos meus sobrinhos também. Minha irmã está desempregada e carrega o peso do mundo familiar e vai ficando realmente com esse cansaço físico, tá? A Fabi perguntou aqui: é possível constelar quando não nem conhece o pai? Sim, é possível constelar. É possível constelar e a gente também tem que respeitar, porque ele deu a vida, né? É possível constelar sim, Fabi. A Rita, vídeo parou de novo, amiga. Eu vou assistir depois. Não tem problema, Ritinha, vai ficar gravado. Então, já que você sente talvez o peso, você pode, por conta dessa diferença de idade, eu peguei uma situação numa constelação uma vez, que a diferença de idade das irmãs era quase 20 anos. E aí a pessoa não queria, não tinha vontade de ter filhos. E ela não sabia, ela achava que ela não tinha vontade de ter filhos, mas não era, era porque ela foi mãe da filha da irmã dela. Então ela teve que cuidar dessa irmã durante muitos anos, para a mãe trabalhar, para a mãe cuidar, para a mãe poder pagar as contas, e ela ficou desorganizada numa das três leis do amor, que foi a da hierarquia, onde ela foi mãe da irmã dela. E isso dá para organizar na constelação familiar também, tá? Ah, então a Jaque não queria casar. É isso, Jaque, acontece. Por quê? Porque você achava que, como você viveu um padrão, nem ter filhos. Isso mesmo. Isso mesmo. É a desorganização das três leis do amor que faz você totalmente se desligar da vontade de ter filhos, da vontade de constituir uma família. Por quê? Porque na sua cabeça você já tinha. Já tinha sua irmã para cuidar, já tinha sua irmã para criar, a sua mãe, entendeu? Então, isso te desliga totalmente de ter uma relação amorosa onde você queira constituir uma família. E a constelação ajuda você a organizar esse campo morfogenético que estava desorganizado no seu caso. Sua mãe em depressão. Eu fui mãe de dois irmãos, casei com 30 anos, casei com 30 anos e fui mãe com 36. Olha, amiga, está de parabéns. E você constelou, Jaque, já? Oi, Lu. A Lu entrou. Já constelou, Jaque? Sinônimo de dor, isso mesmo. É o sinônimo de dor, porque você estava totalmente desorganizada de uma das três leis do amor, que no caso é a hierarquia. Olha que coisa, gente.
Não constelou, Jaque? Vamos constelar. Vamos constelar ao vivo? Tá louca pra fazer? Ai, gente, vamos marcar, Jaque, vamos marcar. E aí, gente, o que que é mais legal? Você consegue, porque deixa eu assim, ah, Simone, quanto tempo para dar o resultado da constelação? Né? Quanto tempo demora? 3 meses, 4 meses? Quanto tempo vocês acham que demora para a constelação começar a fazer efeito, gente? Coloquem aqui no, na resposta para mim. Quanto tempo? 1 mês, 10 dias, 3 meses, 5 meses? Quanto tempo vocês acham que demora para começar a fazer efeito a constelação que você fez? Coloca aí para mim. Se estiver me ouvindo, aperta o coraçãozinho aqui só para eu saber que eu tô ok aqui com a minha internet. Dá beijos virtuais para mim. Muito bem. Dona Luciana colocou aí imediato. Resultados imediatos. Gente, eu vou falar para vocês que eu achava, eu até, sim, é com resultados imediatos mesmo. Só que até então, na prática, eu não tinha visto isso, né? Não tinha visto. E eu fiz uma constelação uma vez, uma pessoa não estava conseguindo dar prosseguimento num processo judicial, não estava conseguindo achar um documento, não estava conseguindo resolver um problema de um processo judicial mesmo que estava acontecendo com a pessoa. Tá bom, vamos constelar. E a gente fez a constelação. Gente, eu fiz a constelação no domingo. Quando foi na segunda-feira, a pessoa achou o documento e depois ela conseguiu ainda resolver o negócio com o advogado que estava enrolado, estava tudo enrolado e foi fluindo naturalmente um dia depois. Um dia depois. Oi, Marcelo, não tem problema não, vai ficar gravado essa live, viu? A Fabi colocou aí alguns anos. Não, Fá, é imediato. É imediato e essa história que eu tô contando é de uma pessoa que constelou comigo num domingo e quando foi na segunda-feira, ela já estava conseguindo resolver questões de um processo que ela tinha perdido, inclusive documento, tudo, não achava de jeito nenhum, achou e começou a fluir. É muito incrível isso, é muito incrível. Então, assim, eu falar não vai dar o mesmo impacto de você fazer uma constelação. Quando você faz a constelação, que você percebe que a gente está dentro do campo, e que a gente está fazendo o trabalho, e que o campo morfogenético está sendo tratado, e que automaticamente você começa a perceber e sentir isso, tem gente que chora muito na constelação, tem gente que sente, fala, eu estou sentindo aqui, né, o amor, o carinho, né? Então é muito legal, gente, é muito legal. Por isso que parece realmente algo extraterrestre, vamos dizer assim, mas não. Tem uma base científica, biológica, morfogenética, que está dentro da ressonância de cada família e que é tratável, né? Que é tratável. Oi, Claudinho. Oi, Edu. Vamos lá, gente. Coloquem mais dúvidas aí. Estão gostando da live? A gente tem aí uns 15 minutinhos ainda. Ah, semana que vem, deixa eu falar para vocês, é importantíssima essa informação. Semana que vem eu vou sortear semana que vem não, semana que vem eu vou postar mais um sorteio sobre constelação. Então você, Jaque, quem mais? Ritinha, que colocou que é a Fabi também que quer constelar, que eu já sei que a Fabi quer constelar. Gente, eu vou postar, o post ou vai sair essa semana ainda, ou no início da semana que vem, no máximo, para mais um sorteio de constelação. A última constelação quem ganhou foi a Carol, e a Carol fez a constelação esses dias, graças a Deus amou, até postei aí o depoimento dela, dizendo que amei. É muito legal. Você tem que ter um motivo para fazer? Não, Jaque. Não necessariamente um motivo, mas no seu caso, por exemplo, como você viveu esse exemplo que você deu, de você ter entrado no lugar da sua mãe para cuidar da sua irmã, pode ser um motivo. Mas você não necessariamente precisa ter um motivo específico, um problema. Não, se eu não quero constelar para deixar o campo morfogenético organizado, né? E aí a gente constela, não tem problema algum, tá bom? Que mais? Então, vou fazer o post semana que vem. Então, aí eu acho que, deixa eu ver, a gente vai. Vamos ficar um mês, né? Um mês ou 20 dias aí para fazer o sorteio. E aí eu faço a constelação da pessoa em janeiro.
Em final de dezembro, eu acho que não, porque é Natal, Ano Novo, é muito confusão. Mas antes do Natal, eu faço o sorteio, né? Na segunda semana aí de dezembro, eu sorteio. E aí eu agendo. Se der para a pessoa fazer antes do Natal e do Ano Novo, beleza, tá bom? Mas então, eu vou colocar o post agora, não sei que dia é hoje, a gente tá aí no dia, deixa eu ver, 19. E quando for no comecinho de dezembro, eu sorteio. Tá bom? Na primeira ou na segunda, no máximo, segunda semana de dezembro, eu sorteio. E aí vocês, quem for sorteado, vai poder fazer a constelação ainda no ano de 2020. Vamos fazer essa constelação ainda esse ano, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Coloquem aqui suas perguntinhas, dúvidas. Ótimo. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. E é isso, gente. Processo de constelação é um processo simples, ela demora no máximo entre 1 hora e meia e 2 horas, tá? Para quem nunca fez, eu explico no meu caso, tá? Cada terapeuta trabalha de um jeito. Eu gosto, como eu sou uma pessoa da educação, eu gosto de explicar da onde veio, conta um pouquinho da história da constelação, igual eu tô fazendo na live, e aí eu explico as 3 leis do amor, campo morfogenético, quem foi o Bert, quem foi o biólogo, o Rupert, que desenvolveu a tese do campo morfogenético, e aí eu explico. Depois que eu expliquei tudo isso, eu monto, né? Se for a fluvial, eu monto a travessa, coloco a água, aí eu peço licença para entrar no campo e a gente começa a constelar. E dá no máximo 1 hora e meia, 2 horas, no máximo, tá? Então, é isso, gente. Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Aguardem que vai sair um post para a gente poder fazer sorteio de constelação. Eu também, na semana que vem, vai ter live falando de colocação de balão gástrico hipnótico. Então, vou fazer essa live, tá? A gente vai conversar bastante sobre isso. Eu coloquei, né? Porque não sei se vocês sabem, eu estou em processo de emagrecimento desde 2014, quando eu estava com 120 quilos. Hoje eu estou com 83 quilos, né? Então, eu preciso ainda emagrecer um pouquinho e eu coloquei. Vamos ver quais serão os resultados. Eu já emagreci, eu já eliminei 2 quilos, mas na semana que vem eu vou contar um pouquinho mais nessa live de como foi o processo, o que, que aconteceu. Tem vídeo, eu filmei, vamos ver. Tem mais surpresas por aí. Hoje a gente falou de constelação, então são as duas terapias que eu mais atuo, né? Que é a constelação e a hipnose. E fiquem à vontade para me chamar no ADM para tirar dúvidas de vocês, para agendar a constelação, agendar a terapia. É, também trabalho com terapia comportamental. Então, gente, eu estou aí à disposição de vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui comigo. Se vocês gostaram dessa live, aperte um coraçãozinho aí, que são beijos virtuais para mim. E sugiram temas, gente. Eu quero que vocês sugiram temas para a gente poder falar nas lives, não só de terapias, não sei se vocês sabem, mas eu sou especializada em aplicação de treinamentos com vários temas. Então, se vocês têm vontade de ouvir sobre algum tema de soft skill, coloquem aí pra gente, vai ser muito bem-vindo. Oi, Ju, tá gravada essa live, eu tô finalizando, mas ela vai ficar gravada aqui. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, o apoio de vocês, o carinho de vocês. É muito importante a gente ter esse amparo, esse apoio para continuar o nosso trabalho, que é um trabalho, é o que eu digo que dá sentido para minha vida, mas é quase uma missão, né? Eu trabalho com terapias há mais ou menos 10 anos, mas é uma missão mesmo de você ver a pessoa, ajudar a pessoa, ver a pessoa transformada e falar, putz, que legal, né? Eu pude participar aí da melhoria da pessoa, porque quem se cura somos nós mesmos, né? É uma questão de autocura. Quando você quer se curar, o universo vai lá e conspira e tudo acontece. Então, tudo depende muito mais de nós do que de qualquer outra coisa. O terapeuta só usa as ferramentas que ele precisa e que ele tem dentro dele, dentro dos conhecimentos dele para utilizar. Mas quem faz o processo de cura em qualquer situação, em qualquer trauma, bloqueio, doença, seja lá o que for, problema de relacionamento, é você. Quando você escolhe melhorar, evoluir, quando você escolhe ser uma pessoa melhor,
O universo conspira e tudo acontece, tá bom? Gente, muito obrigada, um beijo e até a próxima live. Gratidão.